Olá, eu sou a doutora Elaine Cruz. É um prazer estar recebendo vocês para que a gente converse um pouquinho mais sobre equilíbrio emocional, sobre este livro lançado pela CPD, da minha autoria, onde eu falo sobre personalidade transformada pelo fruto do Espírito. Eu espero que você já tenha, se não, claro, peça pelo site da CPD, nas lojas da CPD e leia, porque na verdade fala de um assunto tão importante, as nossas emoções. E quando a gente fala de equilíbrio emocional, a gente está falando da nossa alma, a gente está falando dos nossos pensamentos, sentimentos, vontades, vivências. Quando nós nos convertemos, a gente já tem uma história que a gente traz aos pés da cruz, uma história deste velho homem que a gente vai carregando, a despeito de nós sermos novas criaturas. Nós temos falado sobre o fruto do Espírito, mas também no livro, além das virtudes ou das ênfases ou das partes do fruto do Espírito, nós também mostramos, e é isso que talvez faça desse livro mais relevante, nós também mostramos a falha ou a falta, o que é que ocasiona a falta dessas virtudes, como amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, na nossa estrutura emocional. E quando a gente fala de amor ou do desamor, da falta de amor, nós, mais uma vez, além da rejeição que já trabalhamos aqui nos nossos programas, uma das questões que literalmente podem se desenvolver em nós quando convivemos com desamor, quando a falta de amor é a carência afetiva, ou ainda pior, a dependência emocional. É muito lindo porque quando Deus cria Adão e Eva, a primeira ordem para eles é crescei. Adão e Eva já eram adultos, eles não nasceram crianças, eles já eram adultos, maduros, um homem formado, uma mulher formada. Que a palavra crescei ali não está relacionada à questão física, mas à questão emocional, a questão de conhecer, a questão de partilhar. O homem estava sozinho e Deus olhou e disse, não é bom que ele fique só, eu vou criar uma adjutora, uma companheira, alguém que lhe seja idônea, que converse, com quem ele possa trocar visões de mundo, com quem ele possa seguir ao longo da sua vida. A verdade é que nós nascemos dentro de uma família, nós já nascemos dependentes do outro, nós dependemos de afeto, nós dependemos de colo, nós dependemos do berço, nós dependemos de vacinas, nós dependemos de alimento, nós dependemos de elogios, nós somos formados através do outro, a partir do outro. Então, desde que a criança nasce, ela depende. A dependência emocional, ela é muito forte, faz parte da natureza humana. A dependência, estou lendo lá a página 62, a dependência e a independência emocional. Literalmente, nós nascemos dependentes e o tempo vai passando, a criação, a boa formação moral, institucional, educacional, vai nos tornando independentes. Mas a verdade é que nunca seremos absolutamente independentes. Uma pessoa não consegue. O que o outro pensa sobre nós, o que o outro sente sobre nós, o que nós sentimos pelas pessoas, as nossas vivências. O ser humano é social. Ele deixa de depender do pai e da mãe, mas ele vai atrás de uma esposa para chamar de minha, de um marido para chamar de meu. Ele vai ter filhos com quem ele vai ensinar a ser independente, mas que também lá no fundo a gente também depende, sabe, do sorriso. Quanto o sorriso de um filho não alegra o nosso dia? Um abraço apertado de uma mãe não aquece o nosso coração? Aquele abraço gostoso no final de um dia difícil, quando a gente chega em casa e o marido abraça, um filho abraça, uma esposa abraça, isso acalenta a nossa alma, porque nós somos emocionalmente dependentes. Então, é normal que a gente dependa. Eu digo aqui na página 62, todos somos carentes de colo, de elogios, de agrados, de atenção, de amigos, de irmãos, de compreensão alheia. Infelizmente, porém, muitos passam a infância sem receber isso dos pais, sem receber isso de avós. Tem avós que não beijam seus filhos, tem pais que não dizem eu te amo, há mães que abandonam, há pais que são ausentes, e essa carência ela vai se abrindo, fruto de uma
rejeição, sim, mas vai criando uma carência, um vazio, uma solidão. Pior ainda, muitos sofrem agressões físicas, muitos ouvem: eu não te amo, você não vai dar pra nada, você não vai ser nada, ninguém vai te amar, ninguém vai querer você ao longo da vida. E é doloroso ouvir isso porque todos nós precisamos uns dos outros. Mas o problema da dependência, ela fica muito mais sério, o problema fica muito mais sério quando surge uma importância tão grande que a gente dá aos outros que ela se torna uma necessidade incontrolável, uma obsessão. E eu trago aqui alguns exemplos cotidianos de consultório, mas de família, de cotidiano, das nossas famílias, da nossa vida social. Página 62. O problema da dependência surge quando essa importância dos outros ela se torna crucial. É o caso da mãe que não permite que seu filho seja feliz longe dela quando ele se casa. E aí o filho se casa ou a filha se casa e essa mãe que vira sogra, que vira parente, não deixa esse filho ser feliz, porque ela não consegue viver sem ele. E é doloroso isso, porque é doloroso para a mãe que não aprendeu a independência do filho, que não dá para o filho, ou de muitas vezes que não permite para que esse filho seja independente. Os nossos filhos precisam ser independentes. A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe. Isso significa que um homem formado, uma mulher formada, tem que ser independente emocionalmente, independente financeiramente, a despeito de afetivamente a gente manter um vínculo, mas não dependência. Do marido é o caso também da dependência do marido ou esposa que não consegue cortar o cordão com seus pais, com a sua família de origem quando ela se casa. E muitas vezes a mulher faz mais acordos com a mãe, com o pai, do que com o próprio marido e do que com os próprios filhos. Isso quando não é o homem que faz isso. Isso é errado. A Bíblia já ensinou: deixa pai e mãe se une a sua mulher e serão os dois uma só carne. Da mulher que foi abandonada por um homem que votou, que disse a ela: vou ficar do seu lado até que a morte nos separe. Mas que ele abandona a casa, ele abandona a família, e essa mulher passa o resto da vida, às vezes 30 anos, 20 anos, e hoje então com as redes sociais bisbilhotando como ele está, quantos filhos já tem, se viajou, se tá com barba, se tá sem barba, e é uma dor emocional enorme, porque ela gera uma dependência emocional. O outro não está nem mais aí, o outro nem lembra, o outro não quer saber, mas essa pessoa não consegue se desgrudar, se desvencilhar. Às vezes já tem um divórcio assinado, mas emocionalmente ainda não se divorciou. Do namorado que deixa de estudar, de falar com os pais, de ir para a igreja, de viver quando arruma uma namorada ou um namorado que é tão ciumento, tão possessivo, que não deixa mais esse rapaz ou essa moça nem mesmo aproveitar Deus, os amigos, a família. Isso é perigoso, isso é perigoso. Da moça que apanha do noivo, quantas vezes eu já vi isso, apanha do noivo, mas ela prefere casar, mesmo ciente de que vai continuar apanhando, do que ficar sozinha. E é muito triste quando uma pessoa depende de amizade. E aí, o que o outro pensa, o que o outro diz, o que o outro fala, o que o outro diz, direciona a vida daquela pessoa. E é muito complexo quando isso acontece. Porque a gente precisa mesmo no casamento. E é por isso que é tão importante escolher muito bem a pessoa com quem a gente vai se casar. Tem gente que é dependente de um cônjuge irresponsável, desleal. Há mulheres que se casam com homens que gastam o dinheiro todo em bebida, que gastam o dinheiro todo com mulheres, que não voltam para casa, que ora estão em casa, horas abandonam, e ainda assim ela não consegue seguir com a vida, ela não consegue tratar os filhos, ela fica em volta daquele marido e não percebe que ela vai perdendo a fé, ela vai perdendo a alegria, ela vai perdendo a saúde, ela vai perdendo os filhos, porque os filhos acabam abandonando
abandonados por ela, ao invés dela se voltar para os filhos, se voltar para Deus. E quem sabe aquele marido volta se ele quiser voltar, porque sempre será uma escolha pessoal estar num casamento. Muito difícil estar dentro de um relacionamento que você sabe que é errado, aonde você ouve chantagens do tipo: se você me deixar eu me mato, se você amar mais a Deus do que a mim eu me mato. Isso não é um relacionamento sadio. Isso não é um relacionamento que faz bem. Se isso já começa no namoro, em nome de Jesus, saia fora. Faça aquilo que você tem que fazer. Sansão foi chantageado por Dalila. Ela dizia: você não me ama. Se você me amasse, você contava o segredo. Mas houve uma dependência emocional tão grande que um homem de Deus, nazireu, que conhecia Deus, que julgou Israel, antes desse episódio, ele tinha passado 20 anos à frente de Israel, julgando com sobriedade, e de repente uma mulher muda a cabeça, uma dependência emocional tão grande que faz com que Sansão conte o seu segredo, e a gente já sabe o final. Deus teve misericórdia dele, mas ele pagou com a vida essa dependência, essa necessidade de literalmente estar com o outro mesmo dentro de um relacionamento doente, patológico. Há pessoas que ficam mesmo apanhando, há pessoas que ficam mesmo sabendo que o marido está abusando dos próprios filhos. É triste, mas tem muita gente, não estou falando de dependência financeira, estou falando de dependência emocional, não consegue ficar sem o outro. Às vezes sabe que o marido é mau, que o marido, estupra as próprias filhas, mas ainda assim fica por uma dependência, porque não consegue ver a sua vida sem essa pessoa. Se é pra gente depender, que a gente dependa de Deus. Se é pra gente depender, que a gente dependa da misericórdia de Deus, não de homens, não de mulheres, não de amizades, não de pessoas que distratem o nosso Deus, que distratem a nossa alma, que acabem com a nossa autoestima, que destruam a nossa casa, que agridam fisicamente, que sejam maus. O carente, aquela pessoa que é carente, e é muito triste porque por conta de uma carência a pessoa fica, por conta de uma carência a pessoa às vezes fica em relacionamentos abusivos, porque ela sempre acha que não vai conseguir ser feliz. E ela ouve isso, não há poder maior do que o poder de dominar alguém. Não há poder maior do que o poder que uma pessoa pode dar a outra, dizer o seguinte: olha, controla a minha vida. Diz pra mim o que eu tenho que fazer, diz pra mim o que eu tenho que vestir, diz pra mim o que eu tenho que ser. Se você falar que eu sou bonita, eu acredito. Se você falar que eu sou feia, que eu não presto, que eu não vou ser feliz, eu também acredito. Não há poder maior do que uma pessoa dominar a outra. E isso não é bíblico. Isso não é aquilo que Deus, o próprio Deus traz para nós a liberdade, o livre-arbítrio de escolhermos estar com Ele, de coração aberto no nosso voluntariado. O carente chantageia os outros, negocia afetos, aceita migalhas emocionais. Se você se sente carente, talvez precise voltar a pensar mais no fato de que Deus que criou você, que Deus tem planos grandes para a sua vida, que Deus é tão bom. Deus é tão bom que nós somos escravos da graça que nos liberta. É tão lindo isso. O primeiro sentimento que a gente tem quando a gente vem a Deus é que Ele nos preenche, a nossa carência vai embora, porque Ele sim, você pode chamar de meu Deus, de meu Pai, de meu amigo. Ele não abandona, Ele não rejeita, Ele não nos despreza. Ele conhece o nosso ser, Ele nos cria, Ele nos formou. Página 64. Precisamos de afeto. Necessitamos de abraços e de carinhos. Gostamos de estar entre pessoas que amamos, mas nossa carência precisa ser saciada em Deus. Se você tem sede, tenha sede de Deus. Se você tem carência, se supra de Deus, se encha de Deus, busque Deus, ore mais, leia mais a palavra, esteja com as pessoas pelo afeto, esteja com as pessoas de uma forma voluntária, dê o seu amor, o seu afeto de uma forma gostosa, deixe o seu filho ser feliz no casamento, deixe a sua filha ser feliz no casamento, aproveite o
casamento que você tem, o marido que você tem, a casa que você tem. Seja feliz com o pouco que Deus te dá, que Ele dá mais ainda. É assim que nós aprendemos. Deus nos ama e nos ama de forma incondicional. E mais uma vez, se é para depender, dependa de Deus. Se é para depender, dependa de Deus. Ele é aquele que nos dá autoestima, Ele é aquele que nos abençoa, Ele é aquele que nos ama. Então, dependa dele. Emocionalmente, tenha sede de Deus. Ele vai saciar a sua alma. E saciando a sua alma, você vai escolher muito melhor os seus relacionamentos, porque Deus não dá migalha, Ele dá tudo. Ele dá tudo. Que Deus te abençoe.